Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao nosso Clube do Livro, e hoje nós vamos dar continuidade à leitura desta obra maravilhosa intitulada Nosso Lar, psicografada pelo nosso irmão Chico Xavier e ditada pelo espírito de André Luiz. E nós vamos iniciar nas zonas inferiores. Então nós já lemos ali nos vídeos anteriores o prefácio, o nosso amigo, e hoje nós vamos começar o capítulo 1 desta obra fantástica, onde ela foi a primeira obra dentre as 13 que André Luiz veio e ditou para o nosso irmão Chico Xavier, onde ele psicografou. E nós vamos aí, ao decorrer de todas as nossas leituras, ter cada obra desta, eu não diria trilogia, mas desses 13 livros ditados pelo nosso irmão André Luiz, para que a gente possa conhecer mais sobre a espiritualidade, sobre como é o mundo pós-morte, né? Como é que é lá depois? Você já fez essa pergunta? Como é que é a vida depois da vida? Porque a morte, ela não existe, ela não acaba com o corpo. E eu entendo, muitas pessoas acreditam nisso de real, é verdade. Mas tá tudo bem, porque cada um está num nível de desenvolvimento e de compreensão. Mas eu tenho a clareza que se nós estamos aqui, não é por acaso. E André Luiz vem nos retratar tudo o que aconteceu com ele pós a morte dele. Então nós vamos iniciar agora nas zonas inferiores. Então eu vou lendo aqui, você, se tiver o seu livro aí, lê comigo e depois nós vamos comentando. Deixe aqui nos comentários o que você está achando desta obra, quais são os ensinamentos que você está conseguindo absorver sobre este conhecimento de André Luiz. Está bem? Então vamos lá. As zonas inferiores. Eu guardava a impressão de haver perdido a ideia de tempo. A noção de espaço esvaíra-se-me de há muito. Estava convicto de não mais pertencer ao número dos encarnados no mundo. Aqui ele já tinha ciência de que estava morto, seu corpo, né? No entanto, meus pulmões respiravam a longos haustos, desde quando me tornara joguete de forças irresistíveis. Impossível esclarecer. Aqui ele se faz essa pergunta, né? Desde há quanto tempo ele se tornara um joguete daquelas energias irresistíveis, possível esclarecer. Sentia-me, na verdade, amargurado, doente nas grades, sentia-me, na verdade, nas grades escuras do horror, pelos eriçados, ou seja, sujos, esgrenhados, coração aos saltos, medo terrível, senhoreando-me. Muita vez gritei como louco. Implorei piedade e exclamei contra o doloroso desânimo que me subjugava o espírito. Mas, quando o silêncio implacável não me absorvia, a voz estentórica, lamentos mais comovedores que os meus, respondiam-me aos clamores. Outras vezes, gargalhadas sinistras rasgavam a quietude ambiente. Algum companheiro desconhecido estaria, a meu ver, prisioneiro da loucura. Formas diabólicas, rostos álvaros, expressões animalescas surgiam de quando em quando, agravando-me o assombro. A paisagem, quando não totalmente escura, parecia banhada de luz alvacenta, como que amortalhada em neblina espessa, que os raios de sol aquecessem de muito longe. Aqui ele está descrevendo tudo o que ele sentiu e tudo o que ele passou na região do umbral, aonde ele se direcionou depois do seu desencarne, tá bem? E a estranha viagem prosseguia. Com que fim ele se faz essa pergunta, né? Quem o poderia dizer? Apenas sabia que fugia sempre. O medo me impelia de roldão, ou seja, a todo momento o medo estava comigo. Onde o lar, a esposa, os filhos, onde eles estão? Ele se fazendo essa pergunta. Perdera toda a noção de rumo, o receio do ignoto e o pavor da treva absorviam-me todas as faculdades de raciocínio. Logo que me desprendera dos últimos laços físicos, pleno sepulcro, atormentava-me a consciência. Preferia a ausência total da razão a não ser. De início, as lágrimas lavavam-me incessantemente o rosto e apenas minutos raros felicitava-me a bênção do sono. Interrompia-se, porém, bruscamente a sensação de alívio. Seres monstruosos acordavam-me, irônicos e imprescindível. Era imprescindível fugir deles. Então aqui ele retrata que ele tinha pequenos momentos de sossego, de silêncio, que ele conseguia dormir, descansar, mas logo em seguida ele era acordado por outras entidades horrendas, né?
irmãos mais sofredores ainda do que ele, a lhe cobrar. Então ele se sentia impelido a fugir deles, mas era impossível. Reconhecia agora a esfera diferente, a erguer-se a poalha. Aqui poalha ele diz que é o seguinte: poeira leve que se mantém suspensa no ar. Então imagina como é que é respirar um ar assim, né? Então reconhecia agora a esfera diferente e ergue-se a poalha do mundo. E todavia era tarde. Pensamentos angustiosos tritavam-me o cérebro. Mal delineava projetos de solução. Incidentes numerosos impeliam-me às considerações extorteantes. Em momento algum, o problema religioso surgiu tão profundo a meus olhos. Os princípios puramente filosóficos, políticos e científicos figuravam-se-me agora extremamente secundários para a vida humana. Significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra. Mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos. Olha o que ele falou aqui agora, olha só. O que André Luiz falou, né? Significavam, a meu ver, valioso patrimônio nos planos da Terra, mas urgia reconhecer que a humanidade não se constitui de gerações transitórias, e sim de espíritos eternos, a caminho da gloriosa destinação. Verificava que alguma coisa permanecia acima de toda a cogitação meramente intelectual. Esse algo é a fé, manifestação divina ao homem. Semelhante análise surgia, contudo, tardiamente. De fato, conhecia as letras do Velho Testamento e muita vez folheara o Evangelho. Entretanto, era forçoso reconhecer que nunca procurara as letras sagradas com a luz do coração. Ou seja, ele nunca estudou a sua fé com devoção. Ele passava os olhos. Era um senhor de ciência, né? Médico. Então, muito razão, pouco emoção. Identificava-as por meio da crítica de escritores menos afeitos ao sentimento e à consciência, ou em pleno desacordo com as verdades essenciais. Noutras ocasiões, interpretava-as com o sacerdócio organizado, sem sair jamais do círculo de contradições em que estacionara voluntariamente. Na verdade, não fora um criminoso, no meu próprio conceito. A filosofia do imediatismo, porém, absorvera-me. A existência terrestre, que a morte transformara, não fora assinalada de lances diferentes da craveira comum. Filho de pais, talvez, excessivamente generosos, conquistara meus títulos universitários sem maior sacrifício. Compartilhara os vícios da mocidade do meu tempo, organizara o lar, conseguira filhos, perseguira situações estáveis que garantissem a tranquilidade econômica do meu grupo familiar. Mas, examinando atentamente a mim mesmo, algo me fazia experimentar a noção de tempo perdido, com a silenciosa acusação da consciência. Habitara a terra, gozara-lhe os bens, colhera as bênçãos da vida, mas não lhe retribuíra sentiu do débito enorme. Tivera paz cuja generosidade e sacrifícios por mim nunca avaliei. Esposa e filhos que prendera ferozmente nas teias rijas do egoísmo destruidor. Aqui o que André Luiz está fazendo? Ele está relatando como era a sua vida, como foi sua infância, seu processo de entrar na universidade, que ele não teve tantas dificuldades, constituiu família, teve filhos, trabalhou arduamente para adquirir, e nada de errado com isso, ter uma vida financeira mais estável, mas ele reconhece que também foi um pouco estéril no caminho do bem. O que ele, se faz agora a pergunta, né? O que ele agregou ao mundo poderia ter sido mais. E aí vem ele agora trazer estas obras para nos engrandecer com tamanho conhecimento que ele está sendo deparado. Possuíra um lar que fechei a todos os que palmilhavam o deserto da angústia. Deliciara-me com os júbilos da família, esquecido de estender essa bênção divina à imensa família humana, surdo a comezinhos deveres da fraternidade. Então, olha, ele reforça aqui. Ele se fechou no mundo dele, não olhou para o lado, não verificou as dores dos seus irmãos em humanidade, e nisso ele vem se cobrar agora. Que ele poderia, sim, ter ajudado mais pessoas, e ele se cobra. Enfim, como a flor de estufa, não suportava agora o clima das realidades eternas. Não desenvolvera os germes divinos que o Senhor da vida coloca em minha mão. Minha alma sufocara-os
criminosamente no desejo incontido de bem-estar, não adestrar a órgãos para a vida nova. Era justo, pois, que aí despertasse a maneira de aleijado que, restituído ao rio infinito da eternidade, não pudesse acompanhar, senão incompulsoriamente, a carreira incessante das águas, ou como mendigo infeliz que, exausto em pleno deserto, perambula à mercê de impetuosos tufões. O amigo da terra, quantos de vós, amigos da terra, quantos de vós podereis evitar o caminho da amargura com o preparo dos campos interiores do coração? Pensemos nisso. Acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Buscai a verdade antes que a verdade vos surpreenda. Voai agora para não chorares depois. E aqui a gente termina então o volume 1 deste maravilhoso livro intitulado Nosso Lar, que nos traz as informações aqui, ó, nas zonas inferiores. Aqui André Luiz vem e nos retrata como ele se sentiu lá nas zonas inferiores quando ele desencarnou. E aí, claro, ele já traz um conhecimento a mais do que ele estava refletindo, do que ele poderia ter feito na sua vida física e acabou não fazendo. Então aqui nós encerramos o primeiro capítulo desta obra maravilhosa. Se você já gostou, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito no canal. Compartilha este vídeo com quem deseja ter mais conhecimento sobre a espiritualidade, sobre o que acontece depois da morte do corpo físico. E esta obra maravilhosa, intitulada Nosso Lar, também foi desenvolvida um filme. Se tornou aí um grande campeão de bilheterias. Um filme brasileiro. Então, um beijo, fica com Deus e eu te vejo no próximo vídeo.